Tá gravando agora. Bom, pessoal, o que é que seria um prognóstico, tá certo? Vocês podem fazer pergunta aqui no chat que eu estou vendo, tá certo? Então, o possível desenvolvimento futuro de uma doença, certo? Seria o prognóstico, né? Como é que ela vai continuar progredindo? O que é que eu faço para que essa doença ela não progrida? Tem gente que tem um prognóstico maior, melhor ou pior para que essa doença periodontal ela se desenvolva. Então, são esses aspectos que a gente tem que analisar, certo? O que aqui para vocês, e podem colocar aí no chat, seria um fator para você determinar um prognóstico de uma doença periodontal? Podem colocar aí no chat. O fenótipo periodontal, certo? Seria um... Você poderia realmente utilizar ele como meio de prognóstico. Tudo bem, Márcio. A condição sistêmica. Exatamente. Tem alguma doença que é fator de risco direto de doença periodontal? Pronto. Tudo bem, Ana Thaís. Perfeito. O que mais seria um fator de prognóstico? Eu sei que você é bom ou ruim? um excelente profissional. Eu quero Alguém falando. Quer dizer, não quer mais? O que aconteceu agora? Rapaz, faz um mês que eu estou sentado, deitado em casa. Trabalhar, os clientes me querem mais. Se vão querer mais um pedido. Se vai dar certo o trabalho. Só vai então, eu vou sofrer. E o de uma hora daqui, vai fechar. Já admiti aqui uns. Desliguei aí. Certo? Muito bem, Larilia, o fumo. Certo? São os dois grandes fatores de risco, né, de doença periodontal. É o fumo e diabetes. Certo? Então, a gente tem duas patologias, né, duas entidades patológicas dentro das doenças periodontais. Nós vamos ter quem? A gengivite e nós vamos ter a periodontite. A característica da gengivite é qual? É a restrição dela ao periodonto de proteção. Ou seja, ela fica restrita aos tecidos gengivais. Não vai ter bolsa, não vai ter alteração radiográfica, não vai ter perda de inserção, não vai ter perda óssea. Ela é restrita somente à gengiva. Vocês já devem ter visto a classificação, a gente vai dar uma revisada depois na integrada 1, sobre a classificação da gengivite, que ela não mudou muito, sabe? A da periodontite, ela mudou mais. Então, assim, existem, né, várias formas de você ter uma gengivite, desde aquela associada ao biofilme, como as várias outras não associadas ao biofilme dentário. Então, nós temos inflamação do tecido gengival, que pode ter aumento de volume, sangramento, e nós temos nela um processo multifatorial. Ou seja, não depende somente do micro-organismo e do biofilme. Depende de condições sistêmicas, de irritantes locais, da própria resposta do hospedeiro, que é muito importante para que gere-se uma gengivite. A gengivite é o quê? É a inflamação do tecido gengival. E nós temos a periodontite. Eu vou fazer um apanhado histórico, deixa eu só botar aqui mais a Thalita e a Gabriela que estão pedindo. Isso, pronto. Os outros agora vão esperar. Então, a gente, voltando no histórico, uma historinha que eu vou contar para vocês, sobre de como aconteceu o descobrimento
das causas das doenças periodontais. Até 65 ninguém sabia. Uns diziam, inclusive, que eram por vermes, né? Outros por alguns tipos de bactérias. Então, existia uma confusão sobre o que causava efetivamente. Aí, Lê fez um trabalho em 1965 chamado Gengivite Experimental em Humanos. Vocês se lembram desse trabalho, que ele pegou alunos, passaram 20 dias sem escovar os dentes, ele começou a ver uma progressão, né, acentuada de, primeiro, coxibastonate gram positivo, depois coxibastonate gram negativo, espirila espiroqueta, fusiforme. Então, existia uma colônia. E à medida que ela progredia no ecossistema, tinha um aumento da inflamação do tecido gengival. Bom, no momento em que eu descubro que quem causa é um micro-organismo que está ali na boca, está travando para alguém? Tá dando para entender? Tá tudo ok, né? Certo. Bom, o Júnior tá travando. Então tá normal, o problema tá com um Júnior, qualquer coisa, você depois dá uma revisada no vídeo que vai ficar. Bom, aí o que é que ocorre? Quando Lê descobre com seus colaboradores que é causado por micro-organismos, ocorre o que Louch chama, em 76, de hipótese da placa não específica. O que seria isso? A doença é causada pela placa dentária, pelo biofilme, chamado depois de biofilme, independente de alguma especificidade bacteriana. Somente a placa, se eu acumulasse, era necessário para gerar uma doença periodontal. Uma vez que essa placa ela não fosse retirada, essa gengivite progrediria para uma periodontite. Ou seja, existia uma relação linear. Tem uma placa, gengivite, continua uma placa, periodontite. Pronto, isso aí servia para todo mundo. Quando foi em 79, Louch postulou a hipótese da placa não específica. Aliás, isso aí foi em 76, a hipótese da placa não específica. Em 79, teve a hipótese da placa específica. Ou seja, eu tenho especificidade de placa. Não é necessário somente a quantidade de placa para que a doença gere. Existem determinados tipos de bactérias que essas bactérias elas vão ser mais periodontopatogênicas. Deu para compreender até agora? Vou botar mais uma pessoa aqui, a Thaís Gadelha. Bom, à medida em que começaram a pesquisar determinados tipos bacterianos, que aí vem a especificidade de placa, né, verificaram que tinha determinado tipo bacteriano em que se encontrava mais naquela placa. Ou seja, eu passei de um período em que eu descobri que era a placa, foi-se denominada hipótese da placa não específica, por quê? Porque não era determinados tipos de bactéria, precisava só da quantidade de bactéria para desenvolver a doença, então ela formava cálculo, tinha a formação da bolsa e a perda óssea de uma forma linear. Depois, os microbiologistas começaram a pesquisar essa placa, verificaram que existiam determinados tipos específicos de placa, dentro da placa, de bactérias dentro da placa, denominou-se, então, hipótese da placa específica, e a partir daí começaram a estudar esses micro-organismos. Inclusive, uma das doenças bem estudadas foi a periodontite juvenil, na época, né, que hoje é chamada, foi depois chamada agressiva, e hoje é chamada estágio 3, 4, grau C. Bom, aí nos anos 80, foi o boom da pesquisa microbiológica, né? Em que verificaram Porphyromonas gingivalis, a Tannerella forsythia,
o Agregatibacter, a Actinomyceta incomitas, o Treponema denticola e a Prevotella intermédia como bactérias periodontopatogênicas. Depois, no início dos anos 2000, vocês podem ver um trabalho de Sokransky e Rafagi, que ele divide por cores, de acordo com a patogenicidade de cada grupo, certo? Então, a Porphyra monogingivalis é estritamente da placa periodontopatogênica, e aquela que tem ligação hoje, que as pessoas falam da ligação da periodontite com Alzheimer, com infarto agudo do miocárdio, com o nascimento de bebê prematuro e com baixo peso, tudo isso, essa bactéria está envolvida, porque foi ela que foi vista também em ateromas, tanto de carótida como de aorta. Tudo tranquilo até agora, pessoal? Dando para compreender? 5 ok, eu continuo. 5 ok, eu continuo. Ok, professor. Mas só preciso escrever. Sabe que eu dei a mute em todo mundo e continua. Ó. Bom, vamos lá. Nos anos 90 começou-se, voltou, né? Pois é, nos anos 90 começou-se o novo paradigma, né, que foi da medicina periodontal. Então foi quando começaram os estudos a partir de um trabalho do Mattila, na Finlândia, em 89, com infarto agudo do miocárdio. Então começou-se, desde 1989, pesquisas relacionando a doença periodontal com situações e doenças sistêmicas. E na década de 80, estudaram muitos fatores de risco. Por quê? Porque começaram a observar, principalmente através da periodontite juvenil na época, que não bastava somente eu ter o micro-organismo periodonto patogênico. Eu tinha que ter um hospedeiro suscetível. Aí começaram a analisar fatores de risco, como idade, raça, sexo. Aí o tabagismo entra, a diabetes entra, porque Jenko começa a estudar os índios Pima do Arizona, que era uma população extremamente diabética e desenvolvia muito doença periodontal. Daí os dois serem os principais fatores de risco hoje, inclusive estão dentro da nova classificação. O tabagismo ele não é um hábito, hoje ele é uma doença, tem CID, inclusive, certo? A dieta, o estresse e fatores genéticos. Então, vários fatores de risco foram importantes para quê? Para que a doença se desenvolvesse. Não precisava ter somente o biofilme. Então, aquela forma linear que a gente viu, né? Paciente, o biofilme, forma o cálculo, forma a bolsa e a perda dentária, ficou dessa forma, em que eu tenho que analisar a resposta imunoinflamatória do hospedeiro, os fatores de risco presentes nele, como os fatores genéticos, como os fatores ambientais, como aqueles fatores adquiridos, para que realmente a doença se desenvolva. Eu não dependo somente da agressão do micro-organismo. Eu preciso de vários fatores associados para que a doença se desenvolva. Enquanto eu adiciono mais um aqui, que eu acho que está pedindo, eu quero que vocês coloquem uma coisa no chat. Doença periodontal, ela é mais generalizada ou localizada, e ela é mais crônica ou aguda. Aí você coloca generalizado, agudo, crônico, localizado. Podem colocar aí qual a opinião de vocês. Não tem ninguém pedindo, não. Generalizada e crônica. Generalizada e aguda. Vamos lá, pessoal. Pode apostar aí. Generalizada e crônica. Generalizada e crônica. Bom, é um processo crônico, tá certo? É um processo crônico. Desenvolve
durante o passar do tempo. O processo agudo que a gente tem no periodonto é um abscesso agudo periodontal. Tá massa? Então, o que colocou crônica acertou, mas ninguém acertou, porque ela é localizada, tá certo? Doença periodontal generalizada, a prevalência dela é muito menor. Tanto é que você, quando faz uma sondagem no paciente, você vai ver bolsa em um local do dente, não vê no outro. Ele tem dentes específicos só às vezes. Compreenderam? Então, na grande maioria das vezes, é uma doença generalizada e crônica. Mas que as pessoas perdem o dente por quê? Porque muitos dentistas não têm habilidade de diagnosticar e de tratar. Porque seria uma doença que dava para o dentista agir. Sendo que o paciente periodontal, além de ser um paciente difícil, ele geralmente é mal tratado. A grande realidade e dura da gente enxergar é essa. Então, nós vamos ter, nas doenças, os fatores clínicos gerais. Certo? Isso aqui é uma divisão que eu fiz baseada em vários autores, tá joia? O que é que eu chamo de fator clínico geral? A idade do paciente. A idade do paciente, ela é importante para eu determinar um prognóstico? Ou seja, eu tenho você com 22 anos de idade, ou 21, e tenho eu com 52. A gente desenvolve o mesmo tipo de periodontite. Quem tem um prognóstico melhor? Você ou eu? Aí você bota eu para você, o mais jovem. Tem um prognóstico melhor. O mais jovem, o mais jovem, o mais jovem. E se eu disser que é o mais velho? Se duas pessoas com diferença de 30 anos têm a mesma doença, quem é que tem mais chance de permanecer com esse dente? O mais velho ou o mais novo? Você acha, Beatriz, que tá todo mundo errado. É óbvio que é o mais velho. Você sabe por que é o mais velho? Porque eu já passei 52 anos e tenho a mesma doença que você tem. Quem tem mais chance de ter perda é você, que ainda vai passar mais 30 anos com a doença crônica. Compreenderam agora? Ah, agora sim. Muito bem, Carlos. Ah, então toda vida você tem que analisar justamente isso. É o tempo que a pessoa já passou com o dente ou vai passar com o dente. Tá massa? Até porque uma doença periodontal em pacientes muito jovens geralmente é uma doença mais agressiva. Tá top aí? Então eu tenho que avaliar a gravidade da doença, se ela é agressiva ou não. Ah, eu tenho que analisar o controle de placa, não tenho? Quanto mais eu tiver acúmulo de placa, mais chance eu tenho de não manter o controle da doença. Vocês concordam comigo? E a outra, e que é, olha, escute o que eu estou dizendo, é o fator mais importante no prognóstico de uma doença. O paciente chegou, fez o tratamento, ele tem que voltar para a terapia periodontal de suporte. Certo? Muito bem, Carlos. Ele tem uma resposta. Tudo no jovem como é que a gente pode dizer? É mais exagerado, né? Você pega determinados tipos de patologia que numa pessoa... assim, só algumas raras, no jovem ele tem mais chance, certo? Com algumas doenças hematológicas. Tem umas que o jovem ele acaba tendo mais chance que a pessoa mais velha. Mas a pessoa mais velha, a renovação celular, ela é mais lenta, entendeu? E, consequentemente, também a agressão é maior, certo? A gente tem que lembrar, botem na cabeça de vocês, o mais importante em tudo no prognóstico é saber se esse paciente volta ou não para a manutenção. Ele pode ter um excelente controle de placa,
Mas aquele que não tem nenhum um controle de placa tão bom, mas volta semestralmente ou trimestralmente, como o periodontista mandar, para a terapia de suporte, esse tem mais chance de manter o dente. O prognóstico dele é melhor. Entenderam aí? Então, se eu perguntasse para vocês qual o principal fator para um bom prognóstico de um paciente com doença periodontal, você responderia: a adesão do paciente à terapia periodontal de suporte, ou seja, a manutenção. Compreendido? Vamos lá, 10 ok. Tudo bem. Deixa eu ver se mais alguém está pedindo aqui para entrar. Ninguém. Eu deixei o Elilton mudo. Deixa eu ver se o Elilton está aqui ainda. Elilton. Elilton. Unmute. Pronto, viu, Elilton? Tá entendendo, professor Elilton? Vamos lá. Então, nós temos também os fatores sistêmicos e ambientais, como vocês falaram. Quais são os fatores sistêmicos? O tabagismo, a doença ou condição sistêmica, os fatores genéticos, que tem muita doença genética que está relacionada com doença periodontal, e o estresse. Obviamente, o tabagismo, a gente sabe que o cigarro ele gera um aumento da atividade osteoclástica, né? Apesar de dar uma vasoconstrição periférica, que faz com que a pessoa não sangre muito, né? Mas ela faz com que essa atividade osteoclástica faz com que aumente até 7 vezes a perda de osso. E o diabetes, esse sim é o top de todos, porque tem uma relação, inclusive, bidirecional. Pacientes com doença periodontal, eles têm uma tendência a diabético com doença periodontal, o diabético desenvolve mais e o controle glicêmico dele é afetado. Eu vou te deixar mute ali. Mute, vou te... Tá fazendo barulhinho aí. E o paciente diabético, ele tende a ter um controle da glicemia dele piorado. Tá certo? Então, existe uma relação de vai e vem entre o diabetes e a doença periodontal. E existem condições sistêmicas também que estão relacionadas com esse prognóstico. Agora, sim, são mais relacionados, os 3 primeiros, com gengivites, que é a puberdade, menstruação e gravidez. O distúrbio psicológico faz com que o paciente ele não tenha um bom controle de placa, uma boa higienização. A nutrição, determinadas vitaminas, elas são importantes, né? A vitamina C principalmente. E tem medicamentos que vão causar o aumento gengival. Ou seja, ele está mais relacionado, essas condições, à gengivite. E ao prognóstico de melhorar ou não a gengivite. Então, a situação do paciente HIV positivo, tá certo? Com essa gengivite aqui, ó, marginal. Isso é clássico, tá vendo, ó? Só a gengiva marginal aqui, ó, inflamada, ó. Viu aqui? Isso é característico do HIV positivo. Aqui um paciente diabético. Atividade de doença. Quando é, Danilo, que tem atividade de doença? Quando eu vou ter pus e sangramento. Mostra que a doença está ativa. Aí eu posso ter uma profundidade de sondagem de 8, tem sangramento, o paciente está controlado. Um crescimento gengival. Olha aí, o uso de medicamentos, obviamente, tem que ter associação com o biofilme. O medicamento em si não faz com que o tecido cresça. Eu tenho que ter o biofilme para fazer com que ele aumente esse volume. Granuloma piogênico, característico de quê? Da gravidez. Uma gengivistomatite herpética. E eu vou ter os fatores locais. Que fatores locais são esses? Primeiro, a placa dentária é o biofilme. Eu tenho que ter o controle desse biofilme. Certo? Que ele é quem vai efetivamente causar a grande maioria das doenças. O cálculo,
né? Que aí parece um estalactite, um estalagmite se unindo, né? Essa é a típica situação quando você tira o cálculo, aí ele diz, olha, eu fui fazer uma raspagem, uma limpeza no meu dente, depois que o dentista limpou, ficou mole o meu dente. Óbvio, ele estava seguro pelo cálculo aí. Tá certo? É bom, às vezes, você até avisar, porque esse aí é buticão e balde, bebê. Restaurações subgengivais com excesso, que faz com que acumule placa subgengival. Tudo isso são fatores também, no caso desse, é um fator iatrogênico. Eu vou ter fatores anatômicos que podem também determinar um prognóstico. Ah, Danilo, esse aí é importante. Mobilidade. É a primeira coisa que eu vejo. Você abre a boca no paciente, ele pode ter uma perda de inserção grande, uma recessão grande. Mas eu olho, pego 2 instrumentos, movimento de um lado para o outro e vejo o quê? O grau de mobilidade desse dente. Esse grau de mobilidade vai determinar o prognóstico ou não dele. Se ele tem grau 3, que é mobilidade horizontal e vertical, qual é o prognóstico? Péssimo, né? Geralmente, isodontia. O grau 2 eu posso diminuir? Posso. Qual a situação de oclusão dele? Esse paciente usa prótese ou não? Tá? Tudo isso tem que ser determinado. Principalmente se você for fazer uma prótese, você tem que analisar esses fatores anatômicos aqui. Porque eles são importantes. Porque se ele vai fazer uma PPR, esse dente vai suportar um grampo. Se ele for fazer uma fixa, ele aguenta um preparo. Como é que está a oclusão dele? Ah, eu vou fazer uma orto nele. Faz um exame periodontal prévio com o periodontista para ver como é que está a situação desse dente, se ele suporta ou não a carga. Tá? Então, isso tem que ser levado em consideração sempre. Principalmente a mobilidade. Né? Depois, desenvolvimento de furca. Os outros não são tão relevantes quanto os 2 primeiros. Olha aqui essa historinha. Esse paciente, eu atendi ele em 2000, há 20 anos. Ele tinha 21 anos. E ele chegou com esse dente com mobilidade 3. Certo? Não tinha mais jeito. Aí eu disse, não, cara, aí, esse dente aí vai embora. Né? Não tem mais condições. Devolvi para o dentista dele, mas antes, o que foi que eu fiz? Para ele não ficar sem dente, né? Um menino de 21 anos ficar sem um lateral inferior. Aí eu fiz uma contençãozinha com resina, raspei, estava com muito pus, muita atividade de doença e mediquei o Flagyl, metronidazol. Um ano depois, ele chega no consultório e digo, sim, aí você extraiu, fez o implante que você ia fazer? Aí ele disse, não, doutor, tá aqui. Meu dente está aqui. Eu digo, como é? Bati uma radiografia. Olha como é que estava o dente. Onde foi que eu errei ao determinar que esse dente estava condenado? Ó, mobilidade 3, com atividade de doença. Espera aqui, deixa eu só ver se tem mais alguém aqui, eu volto. O Túlio. Vocês estão enxergando alguma coisa aí? O que foi que eu não vi na primeira radiografia? Aí a minha atendente colocou o grampo em cima do dente ali, para revelar. A lesão foi causada por esse dente mesmo. Uma coisa que vocês vão sempre se lembrar depois de eu mostrar esse caso para vocês. Na verdade, vocês vão ter que se lembrar 2 coisas. Tá certo? Primeiro, o que foi que eu não vi e o que foi que eu fiz para que ele retornasse.
Vamos lá. Eu dou um ponto. Eu dou um ponto se a pessoa responder os dois. Meio ponto se responder uma. O que foi que eu não vi? Não, era periodontal. Era periodontal. Tá travado, gente? A causa era periodontal. Ele tinha tipo uma periodontite juvenil localizada. Eita! Aí, ó. A pergunta é: o que foi que eu não vi nesse dia, diante de uma mobilidade 3, pus em excesso no menino de 21 anos com uma periodontite juvenil localizada, e o que eu fiz para que voltasse a ficar desse jeito? Obviamente, a Ellen vai ganhar meio ponto. Vocês têm que toda vida olhar, gente, isso aqui, ó, crista óssea. Tá vendo? Ó? Toda vida eu digo, crista também é vida. Não é só Cristo que é vida, não. Por dente, a crista também é vida. Olha aí, ó. Eu tenho que me basear sempre, quando eu vejo uma radiografia, onde está a crista, porque todo osso pode se formar até a crista. Meio ponto para ela. Anotar aqui. E o que foi que eu fiz, além do antibiótico, estou dando a dica, que fez com que houvesse esse reparo ósseo todo? Porque eu ainda não foi retratada, ainda estava boa. Fiz a raspagem, fiz antibiótico. Alendronato? Não. Se ele tomava alendronato? Ou se... Não, tomava alendronato. Ele tinha uma periodontite localizada. Retirei o agente agressor, estabilizei o dente, muito bem. Raspei e fiz a contenção. Certo? Mas eu fiz outra coisa também. O que é que pode ter ocasionado esse processo tão exagerado de mobilidade? Vou dar 1 minuto. E que é um fator que você vai ter que levar em consideração e sempre, escuta o que eu estou dizendo, sempre vão ter que avaliar. Ah, Ana Thaís, o que foi que eu fiz, então, quando eu avaliei a oclusão? Sim, o que foi que eu fiz, Ana Thaís? Vai ganhar um meio ponto aí também. Pois é, vai ficar com a Ana Thaís um meio ponto, viu? Eu desgastei, né? O Carlos colocou que eu tirei de oclusão. Então, quem deu a deixa foi a Ana Thaís, vai ficar para ela um meio ponto. Tá certo? Então, você sempre veja se não está em trauma esse dente. Aí você dá um desgaste e tira ele completamente de contato. Aí tirei de contato, raspei, mediquei, fiz a contenção e 1 ano depois ele voltou. Obviamente tinha profundidade de sondagem aqui, tinha, mas não tinha atividade de doença. Certo? Certeza, Carlos. O resto é besteira mesmo, concordo com você. Então, tem a lesão de Furca, que pode determinar um prognóstico também, se for o Furca 1, 2 ou 3. E tem fatores protéticos e restauradores, né? Se vai ser pilar, se esse dente tem cárie, se esse dente tem uma lesão endodôntica associada, se tem reabsorção radicular, tudo isso determina o prognóstico dentário, né? Nem periodontal. Certo? Vou ter os fatores modificadores também. Não só o fator de oclusão, obviamente, mas fatores de pessoas que têm hábitos de utilizar tampa de caneta, rói unha, morde a costureira, que pega o alfinete e fica botando na boca, que são hábitos parafuncionais. O uso do álcool também, que é um fator de risco.
Olha o trauma, o que é que faz? E tem fatores iatrogênicos. Um aparelho ortodôntico mal colocado, com força exagerada em um paciente que não foi feito exame periodontal prévio. Restauração com excesso, alta. Depois baixa. Depois baixa numa apneia. A invasão do espaço biológico, que hoje o nome são tecidos de inserção supracrestais. Né? O nome dos tecidos que formam o espaço biológico. Que eu invado esse espaço, eu vou gerar inflamação que pode gerar uma perda óssea. E o sobrecontorno de prótese fixa, porque tudo isso vai gerar o que também? Um acúmulo de placa. Se eu tenho um sobrecontorno. Então, tudo isso afeta o prognóstico de um paciente com doença periodontal. Sendo que um aparelho, ele pode mais ajudar do que não. Um tratamento ortodôntico feito de forma correta, ele pode melhorar consideravelmente a situação. Uma situação dessa aqui, o que é que você faria? Vamos lá, o que é que vocês fariam numa situação dessa? Pode dizer, qual seria a sua proposta de tratamento aí? Esplintagem. Ellen, esplintagem. Certo. Só a Ellen faria o tratamento desse paciente. Raspagem, recobrimento radicular, recobrimento. Certo. E no espaço? Faria o que nesse espaço? Deixava assim? Uma prótese unitária. Mas a prótese unitária só... Aí não seria unitária porque no espaço eu teria que fazer uma ponte fixa, né? Ou então um implante. Certo. Vamos aqui. Vamos ver o que é que essa paciente tem. Primeiro, periodontalmente, alguém falou de fenótipo periodontal no começo. Acho que foi o Carlos. Vamos analisar aqui a linha mucogengival, certo? A linha mucogengival. Formou assim. Pronto. Aí, uma coisa que eu estou enxergando é que esse paciente tem o quê? Mordida aberta. Concordam comigo? Então, eu estou preocupado com esse dente aqui. Não estou? Principalmente com o prognóstico dele. O que é que eu tenho que avaliar nele? Vamos ver se vocês prestaram atenção à aula, para eu determinar o prognóstico. O que é que eu tenho que avaliar nele? Na oclusão eu já avaliei. Mordida aberta, nem toca. Adesão ao tratamento é só depois de eu tratar. Mas a Michelle e a Beatriz acertaram. Certo? Eu tenho que avaliar a mobilidade. Eu vou pegar esse dente e vou avaliar se ele tem mobilidade ou não. Porque ele tem mordida aberta. Tá certo? Eu vou ter que, obviamente, primeiro contar uma coisa. Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4. Ele não perdeu o incisivo, viu, gente? Tá certo? Na verdade, ela, porque isso é a mulher. Não perdeu o incisivo. Segundo, avaliar a mobilidade. A mobilidade aqui é 0, gente. Não tem mobilidade. Bom, avaliei que essa paciente tem uma mordida aberta, tem uns 4 incisivos, tem um fenótipo ruim, principalmente no 41, ausência total de gengiva, tem presença de cálculo. Então, o que é que eu vou fazer para iniciar um tratamento dessa paciente? Com 0 mobilidade.
Vamos lá, pode opinar. Raspagem. Muito bem, Lia. Adequação, vamos adequar, vamos raspar. Raspei. Vamos fazer o que depois? Para melhorar a condição periodontal dela? Para melhorar a condição periodontal. Eu tenho que recobrimento. O recobrimento eu não vou conseguir aí, tá certo? Não tem nem chance. Por quê? Eu não tenho, Carolina e Michele, porque eu tenho uma região edêntula vizinha. Aqui, para eu conseguir cobrir, tá? Nessa situação, eu não cubro. Aí eu vou fazer um enxerto gengival livre. Eu tenho que ganhar a gengiva. Eu não estou preocupado em cobrir. Eu estou preocupado em manter um periodonto bom, porque ela vai, como a Reubênia falou, para o tratamento ortodôntico depois. Aí vai, obviamente, usando fios que causam pouca força, vai tendo acompanhamento periodontal e termina assim. Certo? Sem implante, com a gengiva já numa situação melhor, porque foram feitos 2 enxertos. Tá? 2 enxertos foram feitos. Você pode ver que a condição gengival está melhor. Carlos, não tem nada que substitua a gengiva do paciente, tirando do palato. Pode utilizar um mucograft, são substitutos de tecido? Pode utilizar um mucoderme? Pode, mas eles não chegam ao chulé da gengivazinha que você tira do palato com enxerto gengival livre. Vocês estão vendo como existem possibilidades, mas eu tive primeiro que dar um prognóstico. O ortodontista poder, tá certo? Evitar o do palato eu posso, sendo que, primeiro, a pessoa vai ter que gastar muito, e segundo, Ellen, não é nem por questão de sair mais barato, é porque é muito melhor. Eu não comparo nenhum substituto com a gengiva que vem do palato. Na verdade, eu acho que esses substitutos, né, de tecido, eles são interessantes para você utilizar junto com um retalho para recobrimento, mas para ganho de volume de gengiva, não gosto deles. Nem o aloderme, que é com derme humana, que no Brasil foi proibido, mas nos Estados Unidos ainda existe, eu não vi os resultados tão satisfatórios. O conjuntivo, o enxerto de conjuntivo é padrão ouro, isso é muito relativo, tá? O que seria o padrão ouro para quê? Porque, assim, a técnica do enxerto de tecido subarterial de conjuntivo é uma técnica mais difícil. E, segundo, o paciente tem que ter um palato que permita que eu tire esse tecido bem. E, segundo, ele não tem a previsibilidade que tem o enxerto gengival livre. Tanto é que a maioria das pessoas que não conseguem fazer a técnica fazem enxerto gengival livre e desepitalizam. Tá certo? Se o paciente não quer tirar do palato de jeito nenhum, então você faz. Ele paga, você faz, mas não vai ser tão bom quanto o enxerto dele mesmo, não. Entenderam? Isso aí, a língua do paciente, além da mordida aberta, interposição de língua. Tá vendo, Thaís? Língua é o músculo mais potente que nós temos no corpo. Temos os fatores iatrogênicos, invasão de espaço biológico, sobrecontorno de próteses. E temos outros fatores, como uma higiene bucal traumática, a sobremordida, em que o dente inferior vai tocar no palato, as irritações térmicas e químicas e a impacção alimentar, que é causada muitas vezes por restaurações com ponto de contato mal feito. Tá certo? Isso sempre tem que ser considerado. Olha esse outro caso meu com ortodontista. Olha a sobremordida. Gigante, né? Aí, ela tinha bolsa só no palato. Ela não tem uma característica de paciente periodontal. Ó, você olha aqui, a gengiva às vezes fala. Aliás, ela fala sempre. Ó, olha aqui a situação, ó. Ó aqui.
aqui. A bolsa palatina dela era causada pelo trauma mesmo que era exercido pelos inferiores. Aí o que é que foi feito? Muito lentamente, obviamente, com raspagem que a gente ficava fazendo periodicamente, uma verticalização. Olha a melhora que dá, você ajustando somente a oclusão. Certo? Então, a ortodontia ela pode ajudar muito no prognóstico. Era o prognóstico desse dente sem orto. Péssima, prognóstico ruim. Certo? Olha a Sulamita entrando no final da aula. No último slide. Olá, Sulamita. Você vai ver a aula no YouTube e na Aulas. Bom, gente, o que nós temos é isso aí, tá certo? Eu quero saber se vocês têm algum questionamento, se deu para entender direitinho, né, o que eu tinha para passar para vocês, se está bem claro. Bem-vinda, Sulamita. Pronto, eu vou jogar essa aula na ferramenta Aulas e qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Tá joia? Alguma pergunta? Coisa boa. Beijo em todo mundo, se cuidem, tá certo? E vai dar tudo certo para nós tudinho. Ok? Top, beijo. Tchan, tchan. Pronto, Alilton. Vou gravar a aula e vou mandar para os meninos, viu? Tá na ferramenta Aulas. Corre, Alilton. Isso, muito bem. Oi, diga lá. Já foi, viu? Eu vou agora finalizar aqui e colocar na ferramenta. Aulas. Tá, ainda tem alguém no grupo, Danilo? Não tem saído? Não, tem 5 pessoas. Tem o Júnior, a Luísa, a Anastácia. Você ainda está gravando. Eu sei que eu não estou gravando. Parei aqui. Ó, eu vou end meeting for all.